Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Átila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão ordinária, que foi iniciada às 9h10:30 e foi encerrada às 11h52. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Arguo a deputada Célia Jordão pode assumir a presidência dos trabalhos para que eu, como primeiro inscrito, faça uso da palavra. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Célia Jordão, deputado Átila Nunes, aqui presente, deputado Jordi, aqui presente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerj, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. É quase pleonasmo, deputada Célia Jordão, afirmarmos que o calor que se abate sobre o estado do Rio de Janeiro está insuportável. Nível de calor 4, numa escala que vai até 5. Sensação térmica na ordem de 60 graus centígrados. Parece quando a gente anda na rua, que estamos no portal do inferno. Última vez que choveu aqui no nosso estado, que eu tenho a lembrança, foi nos primeiros dias de fevereiro, algo como 5 milímetros de altura de chuva, quando essa altura do campeonato já devia ter chovido mais de 120 milímetros. Então, diante de um calor altíssimo e com as variações de umidade, a gente pode ter sensações térmicas estratosféricas como estamos tendo. E aí algumas questões. As crianças nas escolas públicas, municipais e estaduais, que não têm sistema de climatização, na linguagem popular, que não tem ar refrigerado, deputado Átila Nunes. Como é possível ter aula com essa temperatura? E aí, vendo o jornal da noite, vi que a Secretaria de Educação do Estado disse que nos próximos 90 dias vai tomar as medidas necessárias para que as mais de 200 escolas que não têm climatização possa tê-la. Daqui 90 dias já acabou o verão. Eu espero que o próximo verão todas tenham climatização, quer sejam estaduais, quer sejam municipais, porque a desculpa é sempre a mesma, e a senhora conhece do assunto. Já compramos os aparelhos, mas a primeira coisa que tem que fazer não é comprar os aparelhos, é ver se as instalações elétricas suportam a carga para levar energia ao aparelho e o aparelho de ar-condicionado funcionar. Aí compra esse aparelho, esses aparelhos ficam em estoque,
se deterioram e as instalações elétricas não são revistas e refeitas. Então, primeiro, chamar a atenção sobre essa questão. A segunda é que no carnaval, que se aproxima, o carnaval não é só o desfile das escolas de samba, de todos os grupos. Há também muito carnaval de rua, como há muito carnaval em clubes, nos mais diversos municípios. E evidencia-se que temperaturas altas, aglomeração de pessoas, música contagiante, exercício, suor, são pautas para muitos tipos de sintomas que às vezes podem se tornar até grave, né? Você pode ter insolação, internação, desmaios, e por aí vai, quedas, etc, etc. E, além do mais, no verão também, nós temos muitos shows artísticos, como recentemente teve da cantora Shakira, né? E é necessário, e aí chama a atenção, há duas leis que aprovamos aqui nessa casa. A Lei 10.557, de 31 de outubro de 2024, com 3 mesezinhos. E o que propõe esta lei? Ela dispõe sobre as diretrizes para a proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e demais eventos de grande porte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Bom, e nessa lei especificamente, diz no inciso 1º do artigo 2º, que deve disponibilizar locais, artigo 2º, inciso 2º, disponibilizar locais com água potável para a hidratação gratuita dos consumidores, contendo bebedouros e copos em quantidades suficientes. Além do mais, assegurar, no inciso 3, que todos os pontos de venda de comidas e bebidas dispostos em locais estratégicos possam ter de fácil acesso para os consumidores. E no inciso 1º, quando os eventos forem fechados, permitir o acesso gratuito de garrafas lacradas, de materiais adequados e transparentes, contendo água para o consumo no local do evento. Estou citando aqui alguns itens desse artigo 2º da lei, porque o objetivo da mesma é a proteção à saúde. Temos visto alguns blocos organizados, né, de rua, em que tem um caminhão-pipa jorrando água nas pessoas, principalmente na bateria que não para, né? Principalmente na bateria que não para. Nas escolas de samba, tá os fatos também, tem pontos de esguicho de água, etc, etc. Mas tem muito carnaval que é inorgânico. E sendo inorgânico, os municípios e o Estado têm que tentar aportar infraestrutura, né? E fiscalizar nos eventos fechados. Por exemplo, lá em Angra dos Reis, possivelmente, tem alguns clubes que vão ter baile de carnaval, como é normal, e é para ter mesmo. Mas esse cuidado na organização se faz necessário. Não em Angra, nos 92 municípios do nosso estado. Então, eu queria chamar a atenção que compete ao Estado, que é uma lei estadual, e os municípios, que vale também para todos os municípios,
agir e fiscalizar para que esses eventos sejam de transbordamento de alegria e não de tristezas e mazelas com a saúde de quem participa dos mesmos. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, senhora presidente, é chamar também a atenção para a Lei 10.552, que é de 30 de outubro de 24, um dia antes da anterior. Uma é 10.557, a outra é 10.552, que é a lei que dispõe sobre a comercialização de meia entrada para eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no estado do Rio de Janeiro. Então, esta lei veio dar um basta para que os diversos segmentos que são beneficiários da meia entrada não sejam discriminados, né? As suas quota-partes sejam preservadas, para esse direito ser absolutamente assegurado. E esta lei visa principalmente as empresas que realizam a comercialização dos ingressos de forma presencial e em meio digital, que era muito comum até então, até a edição da lei. Você chegava para meia entrada, por exemplo, deputado Átila, do idoso, e lá dizia o seguinte: a cota de meia entrada acabou. Acabou. Mas não, se você tem um percentual de ingressos para gratuidade, cada segmento tem a sua cota à parte, né? Então, dizendo que acabou, você obriga quem está lá a tentar comprar. E aí, o conceito de meia entrada se esvai. E se você já comprou a meia entrada, e na hora da bilheteria ainda tinha isso, se chegar com a meia entrada, não, mas meia entrada já acabou. Então, só tinha um jeito: ou pedir a devolução da tua meia entrada, ou pagar mais e pagar a entrada inteira. Então, isso era absolutamente injusto. E estou chamando a atenção, porque além do carnaval, tem os grandes eventos, que são shows, eventos fechados, que continuam a ocorrer na nossa cidade, do Rio de Janeiro, e em diversos outros municípios do nosso estado. Então, queria chamar a atenção, no dia de hoje, os blocos já estão na rua. Eu estive aqui no centro da cidade domingo, de passagem, e vi muitos blocos aqui pelo centro, muitos blocos já transitando pela Zona Sul, e temos que ter esse acompanhamento, para evitar essa gama de problemas com a saúde pública. Até porque, de todos os males que o calor pode fazer contra a nossa população, um dos mais graves é a desidratação. Eu vi o secretário de Saúde do município, deputado federal Daniel Sorange, que nesse período agora, desses dias, era esperado até 5.000 pessoas serem atendidas por sintomas de desidratação. Imagine nos 4 dias de carnaval, porque a previsão do tempo mostra que essa canícula vai prosseguir até depois do carnaval. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, deputado Átila Nunes. Boa tarde, minha presidenta. Boa tarde, meu líder, Marquinho. Não, obrigado. Falar nada. Já tivemos... Da SEASA. Posso me cumprimentar? Eu tenho prazer de cumprimentar meu professor.
Senhora presidente, deputada Célia Jordão, Marquinhos, assessor da presidência, existe algum artigo no regimento interno sobre deputados ocuparem a tribuna e beberem? É beber. É. Porque hoje, senhor presidente, eu vou fazer isso. Queria até compartilhar com a deputada Célia Jordão ou o deputado Valda Ceasa. E eu fiz questão, deputada, de trazer talvez uma das bebidas mais caras hoje do Brasil. Nós temos vinhos, nós temos uísques, nós temos espumantes, prosecos. Mas, senhora presidente, eu trouxe hoje uma iguaria. Isso é uma maravilha. Café. Isso é falta de decoro, é ostentação. Eu não sei se é pilão, melita. O grão é arábico, Val. Mas é caro. Café tá Com caro. licença, senhora presidente. Isso é ostentação. É arábico. É arábico. Senhora presidente, deputado Célia Jordão, eu trouxe mais uma taça, se Vossa Excelência, o deputado Valda Ceasa, o deputado Jordi estiverem interessados. Está fresco. É óbvio que eu vim com segurança, porque hoje em dia você andar com 1 quilo de café pelas ruas do Rio de Janeiro é pior do que andar com o celular. Café? Mas, deputado Valda Ceasa, é importante o senhor... Não, veja, por favor. Maravilha. Isso é pura ostentação. Senhor presidente, senhores deputados, amigos funcionários, taquigrafia, atravessando uma crise agora, mas a gente sai dessa. Eu não sei quem é que se lembra do gordo e o magro, isso não é época do Val, nem da deputada Célia Jordão, mas o gordo, e nem do Jordi, mas o gordo e o magro, os mais velhos, sabiam que eles arquitetavam planos fantásticos e dava sempre errado. É mais ou menos esse o retrato hoje do governo Lula. Dá tudo errado. Dá tudo absolutamente errado. Eu nunca vi, olha que confesso que eu estou aqui há muitas décadas, mas eu nunca vi tanta incompetência. São 24 horas por dia, 365 dias num ano de incompetência generalizada. Eu diria que o governo só podia dar no que deu um desastre. Como é que as companhias de seguro chamam quando dá perda total? PT, não é isso? Pois é. Senhor presidente, sabe o que eu me lembrei agora, deputada Célia Jordão? Lembra-se da tal equipe de transição que tinham 1000 pessoas para fazer a equipe de transição? Até o nosso queridíssimo e amado ex-presidente André Ciliano fez parte dessa equipe de transição. No combate à fome, é que todo mundo vai esquecendo disso, convocaram um chefe de cozinha para participar da equipe de transição no combate à fome. Chefe de cozinha, do Masterchef. Bom, e essa patética equipe de transição deu o que não deu, deu no que nós estamos vendo aí, uma catástrofe. O Lula mal tomou pé
no Palácio do Planalto, saiu viajando freneticamente por vários países, dizendo que iria resolver o problema da guerra com a Ucrânia, com a Rússia, com uma caixa de cerveja. Começaria com uma cerveja, com Putin e o Zelensky. Não resolvida a discussão, uma segunda cerveja, uma terceira cerveja, uma quarta cerveja, uma quinta cerveja e, se necessário, uma nova caixa de cerveja, até que a Ucrânia e a Rússia chegassem a uma conclusão. E naquele afã de querer já um prêmio Nobel da Paz, desesperado, o Lula dando palpite sobre tudo, sobre os genocídios dos palestinos, ignorando o massacre que houve dentro de Israel. Lula não satisfeito, avançando em viagens e gastos e diárias, o diabo a quatro. Lula foi surpreendido pelas chuvas do Rio Grande do Sul. Viaja pelo Rio, para o Rio Grande do Sul, com o fotógrafo oficial, o Stucker, e começou a fazer montagens. E aqui está o nosso querido e amado fotógrafo oficial, que sabe que dá para fazer montagens maravilhosas. E ele trepava em cima dos escombros e segurava assim um pedaço de tijolo. E ao longe, a senhora dele, a primeira-dama, Janja da Silva, pegava um cachorrinho, enquanto se preocupava com um cavalo que boiava sobre as águas do Rio Guaíba. Mas nada disso deu certo. Aí eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos importar, fazer um leilão do arroz para ficar bem baratinho. E virou uma grande maracutaia, uma roubalheira, uma armação para se ganhar dinheiro, e não deu em nada. Nós estamos indo para o terceiro ano e penúltimo, né, do governo Lula. Eu não vou falar naquela história de que ele falou que a polícia mata os jovens que só roubam um celular para comprar uma cervejinha. Não, até porque nós tivemos em São Paulo agora um caso dramático que foi daquele ciclista assassinado de uma maneira brutal. Aí inventaram que nós estamos com o menor índice de desemprego da história recente dos governos brasileiros. É mentira. É mentira. Porque o Fábio Pottman, do IBGE, que diz que a inflação é só de 4%, eles tiraram dos índices de desemprego os 54 milhões de beneficiários da Bolsa Família. Ora, se o cara está na Bolsa Família, é porque está desempregado. Então, eles não colocaram o pessoal da Bolsa Família nessa taxa. Aliás, por falar em taxa, nós estamos nos aproximando dos 15% ao ano, e lá com o Galípolo agora. A Gleisi Hoffmann vai reclamar com quem agora? Porque agora não tem o Campos Neto, agora é o Galípolo, agora é o Copom que diz que tem que aumentar a taxa de juros. A inflação está roncando nas prateleiras dos supermercados. R$ 80,00 é o quilo de um pacote de café. A senhora deve saber disso. R$ 80,00. Alguma coisa em torno de... Quantos dólares seria isso aí? 20, uns 15 dólares aproximadamente. Não, pouco, por aí, uns 15 dólares. É isso aqui que custa o café brasileiro. R$ 80,00. Os ovos dispararam, 40% de aumento. A carne, 23% de aumento. Mas a culpa é do Trump. A culpa é do Donald Trump. A culpa é da direita, a culpa é do dólar, a culpa... Como se o Brasil não tivesse a desvalorização brutal do real por causa do governo. O Lula ontem propôs que os brasileiros comprassem a gasolina diretamente na Petrobras. Eu fico imaginando, na terra da senhora tem um terminal da Petrobras. Lá em Caxias, na terra do Rosenberg, tem a Reduc. Eu fico imaginando a fila de automóveis na Reduc, ou talvez Jacareacanga, pode ser o nome, não é isso?
lá também em Angra dos Reis. Lá é o terminal da TBIG. Da TBIG. Né? TBIG. Imagina todo mundo abastecendo nos tonéis da Petrobras. Quando ele se esquece que o imposto federal, a lei dos estaduais, também incide sobre o preço do combustível. O país está sem rumo, alguém tem dúvida disso? O país está à deriva, o piloto sumiu. O piloto sumiu, 2 bilhões, 217 milhões, eu vou repetir porque o número é abissal, 2 bilhões e 217 milhões gastos em viagens diárias, passagens aéreas, fora os jatinhos da Fabtur, da Força Aérea Brasileira. Com voo, por exemplo, Rio, São Paulo, Rio, Brasília, é negócio de 70, 80, 90 mil reais. E isso aos milhares. De todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo, ministros. Tem gente até que pega jatinho para assistir jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo, lá em São Paulo. Bom, o governo Lula acabou taxando as chamadas blusinhas, né, da Shopee, né, dos chineses, voltou com o imposto sindical, transformou o real na moeda mais desvalorizada do planeta. O ministro da Fazenda diz que desacreditar nas medidas do governo é um crime. Então, dentro dessa linha de raciocínio, não podemos criticar as medidas, políticas públicas do governo, porque é um crime. E o nosso presidente da República ontem atingiu o seu ápice num discurso absolutamente estrambólico, falando sobre a Petrobras, misturou os ovos que ele vem comendo, os ovos de Ema, no Palácio do Jaburu ou do Planalto, um desses palácios que ele vive lá, e ele falou muito dos ovos de Ema, que os ovos de Ema, senhora presidente, são o tamanho de uma cabeça humana de tão grandes, equivalem a 10 ovos, e que ele está experimentando agora colocar açaí dentro dos ovos, mas que ele também tem uma criação de jabutis, e tem 2 jabutis machos para, não, 5 jabutis machos para 2 jabutis fêmeas. E o presidente da República, preocupado com a sexualidade dos jabutis, encomendou mais 5, segundo ele, jabutias. Aliás, o Lula é inacreditável a forma como ele trata a pontapés o idioma português. E ele trata o idioma português com uma maldade, uma crueldade, com requintes de absoluto sadismo. Bom, da onde nasce cidadãos, você vai esperar o quê? Não é isso? Só mesmo com a cabeça bem abrida. Né? Essas gargalhadas remetem a primeiras damas. Né? Senhora presidente, o catástrofe está aí, os analistas políticos se negam a reconhecer isso, a qualquer tipo de crítica, repõe imediatamente, mais no governo anterior, mais no governo Bolsonaro, mais no governo não sei o quê. É sempre assim. Mas o atual governo, o silêncio sepulcral de políticos e jornalistas que jamais poderiam silenciar. Eu, que venho de uma geração que combateu a ditadura militar, eu estava lá votando, eu fiz parte, inclusive, do colégio eleitoral, votando em Ulisses Guimarães e Barbosa Lima, sobrinho, contra o ditador de plantão. Nós enfrentamos aquela censura, cada um à sua maneira. E esse silêncio que hoje nós vemos, enquanto centenas de Yanomamis morrem, enquanto milhões de hectares são queimados na Amazônia, reparem o silêncio.
o silêncio dos movimentos do meio ambiente. Reparem o silêncio das feministas quando Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, é flagrado em assédio sexual. Repare o silêncio. O silêncio é gigantesco. É ensurdecedor. Ninguém fala sobre isso. Aliás, o Silvio Almeida até agora nem ao menos abriram um processo contra ele. Está lá e tal, está empurrando com a barriga. Senhora presidente, eu encerro aqui. Lamento poder ter trazido mais uma taça para a senhora, mas eu sei que a senhora trata o café com uma certa relevância. E agradeço a senhora porque é muito caro realmente, né? É importante poupar. Mas eu espero, senhora presidente, falando de uma maneira muito séria, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não se atenha apenas a temas provincianos, embora seja necessário. Nós precisamos tratar, sim, dos temas municipais de todos os municípios do Rio de Janeiro, mas principalmente que ela não perca o seu protagonismo, como é a Assembleia Legislativa de São Paulo, dos grandes temas nacionais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, nobre deputado Átila Nunes. O próximo orador inscrito, nobre deputado Renan Jordi. Jordi, venha, Jordi. Venha, Jordi. Venha ao meu encontro enquanto eu recolho meu carinho. Eu sei. Hoje chutei pau. Peguei meu salário e explodi. Não quero. Botei mesmo. Comprei café, não quis saber. Vem, Jordi. Hoje chutei o pau. American Express. Nem saber. Nem saber se o papo é mágico. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputado Átila Nunes. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Quero aqui, antes de mais nada, prestar a minha solidariedade ao deputado Átila Nunes, que provavelmente estourou o limite do cartão quando foi ao supermercado e comprou um pacote de café. Só fazendo uma parte, antes de entrar no nosso tema principal do dia, na fala do deputado Átila Nunes, nós temos hoje, à frente do desgoverno do Brasil, um cara que não conhece nada, em especial sobre política econômica. O desarranjo fiscal, o desequilíbrio nas contas públicas, o rombo nas contas das estatais, tudo isso, além de gerar um déficit sobre a arrecadação, e aí o que eles têm é uma sanha arrecadatória cada vez maior em tentar aumentar os impostos do pagador de impostos, do brasileiro, do trabalhador. A gente trabalha também com o que a gente lida dentro da economia sobre as expectativas dos agentes. E as expectativas dos agentes, aqueles que tomam parte do investimento, do investidor brasileiro, do investidor internacional, entendendo do quadro grave que se encontra as contas públicas do Brasil e de falta total de gestão por parte dos ministros, em especial também do presidente da República, o que esses investidores fazem é reduzem a planta produtiva, recolhem seus recursos, reduzem o investimento, reduzem a quantidade de produtos produzidos, geram, a partir daí, reduzem também o seu número de empregados, gerando desemprego, e no curso das coisas, a recessão. E por conta disso, e de forma invariável, a desvalorização da moeda. Enfim, a gente tem um quadro hoje muito grave, um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso, um ciclo vicioso no quadro clínico da economia brasileira e que invariavelmente vai cair no bolso do povo mais pobre, né? No café, no preço da carne, no preço inclusive da abóbora. Então, quero parabenizar aqui o deputado Átila Nunes pela nobre explanação e que, de fato, de maneira até jocosa, mas muito inteligente, trouxe à baile o quadro grave que se encontra a economia brasileira.
Quero parabenizar mais uma vez, ainda que possa ser algo recorrente e que seja cada vez mais recorrente de fato, parabenizar a Polícia Civil pela grande operação que realizou na manhã do dia de hoje, a operação chamada Ómeros, que prendeu mais de 30 vagabundos, mais de 30 marginais, que atuavam não só no roubo de celulares, mas na extorsão das suas vítimas e de seus familiares. Delinquentes esses com mais de 50, 60 passagens pela polícia, presos por diversas vezes. Agora salta os olhos, senhores. Por quantos dias esses vagabundos ficaram presos? Por quantos dias latrocidas, sequestradores, homicidas, traficantes de drogas, organizados numa estrutura criminosa de roubo de celulares, mas isso aos olhos e a retórica do nosso desgovernante, roubar um celularzinho para tomar uma cerveja no final de semana não faz mal nenhum. Não quero ver marginal sendo preso ou morto por roubo de celulares. Mas o que a gente vê é que além do roubo, há a extorsão, há a perseguição de familiares das próprias vítimas. É urgente, senhores, que a nossa legislação penal, e aí eu chamo essa casa, é o Congresso Nacional. Fogo em vê-lo. Hoje, o presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, hoje o senador Flávio Bolsonaro, um cara que é defensor das forças de segurança pública. Um parlamentar que tem na população de bem algo caro a ser defendido. Espero que ele hoje, à frente da Comissão de Segurança Pública do Senado, paute os assuntos que de fato devem ser pautados no Congresso Nacional. Já não aguentamos mais vagabundos, traficantes de drogas, latrocidas, homicidas, sendo postos às ruas, em benefícios da legislação penal. Saidinhas de Natal, saidinhas do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Audiência de custódia virou um salvo-conduto para cometer crime nesse país. O cara que é preso hoje, ele muitas vezes sai na audiência de custódia no dia seguinte, antes do policial sair da delegacia. Quero mais uma vez salientar aqui a eficiência, o engajamento e a força de trabalho das forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Quero mais uma vez também pedir desculpas, porque esse é um assunto que me tira muitas vezes do sério. Mas a gente já não tem mais tempo a perder. A gente vive num momento muito importante para a preservação do direito de ir e vir, do direito de propriedade, do direito à segurança pública. Senhores, nobres deputados, nobres cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, sem segurança pública, não há direito de ir e vir, não há como a gente ir ao médico, não há como a gente ir às escolas, não há como a gente viajar, não há como ir ao supermercado. Vivemos num quadro clínico gravíssimo de segurança pública, aonde esses marginais, se não forem parados, e essa casa tem responsabilidade em reformar, em ajudar e de fato chamar, fazer um chamamento. Gostei da fala do nobre deputado Átila Nunes, quando a gente não pode dispensar participar desse debate amplo e ostensivo de assuntos nacionais, porque reverberam também
dentro do Estado do Rio de Janeiro, em especial no nosso Estado, que vive um caos de segurança pública, e não por falta de ação das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas pela leniência da legislação penal e da leniência dessa política de desencarceramento do desgoverno Lula. O desgoverno Lula é responsável por essa política de desencarceramento e de leniência com a vagabundagem. É mistério, senhores, que chegamos a um ponto aonde a gente não pode mais avançar sem que um trabalho efetivo, inclusive dessa casa, e mais uma vez friso aqui a minha felicidade de ver o senador Flávio Bolsonaro à frente da presidência da Comissão de Segurança Pública do Senado, porque tenho certeza que os assuntos mais prioritários no que se refere à segurança pública, que é o fim das saidinhas, que é o fim da audiência de custódia, que é uma legislação penal mais apurada, mais acurada, mais em defesa da população de bem, será pautado, e só assim, e só mesmo assim, sem haver nenhum outro caminho, a gente poderá restaurar a segurança pública do Brasil, do Estado do Rio, e devolver o direito de ir e vir a toda a população de bem. Muito obrigado, senhora presidente. A presidência convida o nobre deputado Renan Jordi a assumir os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Uma boa tarde a todos e todas, saudar os nossos queridos apoiadores da TV Aleste, servidores da casa, nobre deputado Luiz Paulo, nobre deputado Renan Jordi, a todos que nos assistem pelas redes sociais, TV Alerge, uma boa tarde. Hoje subo aqui a essa tribuna para tratar de um tema que, inclusive, o nobre deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, também já fez a sua abordagem, que é o calor excessivo nas escolas, principalmente as estaduais, em que nós estamos atuando muito para que os nossos alunos possam receber, não é, da Secretaria de Estado de Educação, não é, a atenção devida. E eu venho aqui falar sobre isso porque não são poucas as matérias que vêm fazendo este apontamento. Já houve, inclusive, manifestação de alunos aqui na capital, no Rio de Janeiro, e na minha cidade, Angra dos Reis, já levei, inclusive, ao conhecimento da secretária ano passado e, portanto, há mais de 6 meses, a necessidade da instalação de aparelhos de ar-condicionado no CELAM, não é, na escola estadual, em que fica sediado ali no bairro Água Santa, não é? Monsuaba, que atende a criançada desses bairros. E nesta reunião ficou tratada a visita da engenharia, da SEDUC, para que então fizesse esse levantamento das instalações elétricas, a capacidade de carga, para que os aparelhos de ar-condicionado, não é, sinalizados como já adquiridos, já comprados pela Secretaria, pudessem finalmente ser instalados. Porém, o problema é recorrente, ele permanece, o CELAM continua sem os seus aparelhos de ar-condicionado instalados, e não apenas o CELAM, assim como outras escolas estaduais também no meu município e em outros municípios do estado do Rio de Janeiro. As ondas de calor estão cada vez mais elevadas. A SEDUC soltou uma nota que, não é, esse trabalho, então, ela faria daqui a 90 dias, 60 dias,
Mas especificamente no CELAM a que me refiro, eu já havia feito essa reunião e solicitação há mais de 6 meses. E há mais de 6 meses, a secretária, então, se comprometeu de enviar suas equipes para que este problema fosse solucionado, e este problema permanece sem solução. Da mesma forma, não é a falta de professores. Aqui nesta casa nós aprovamos, não é, o concurso seletivo, não é? E aí nós vemos que, apesar, não é, desta autorização para que a Secretaria de Educação do Estado pudesse contratar de maneira provisória, né, os professores para cobrir as ausências, né, e os nossos alunos não ficassem sem aula, mas nós vemos que o problema permanece. Então, a gente solicita uma atenção toda especial, não apenas da secretária Roberta, mas também do nosso governador Cláudio Castro e também de todos os deputados desta casa, para que as nossas crianças, nossos adolescentes do ensino médio, eles possam receber uma educação de qualidade. Volto aqui a afirmar, não existe Estado forte se nós não nos dedicarmos às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e à sua devida formação. Então, fica aqui o meu apelo, né, para que esses problemas que são recorrentes na rede de ensino, eles possam ser solucionados. De outro lado, né, apesar dos apontamentos aqui feitos, também venho agradecer à secretária por ter atendido uma solicitação que fiz no que diz respeito a obras de manutenção e infraestrutura na escola Antônio Dias Lima, que fica lá no bairro do Frade. A gente aproveita para estar mandando um abraço para a sua diretora, todo o corpo docente e também aos nossos alunos e moradores do bairro, porque era uma necessidade e que, né, ela retornando a minha solicitação feita no ano passado, agora, no início de mês de fevereiro, ela me respondeu dizendo que a visita técnica foi realizada, aprovada a reforma e, inclusive, o repasse financeiro já foi feito para que a própria escola pudesse, então, providenciar a contratação desta manutenção necessária. Assim foi feito também na Alberto Montenegro, na Praia Brava, e a gente vem trabalhando muito, né, fazendo essa interlocução com os equipamentos do Estado, no meu município, nos municípios onde nós temos atuação, para que a gente possa entregar, não é, para a nossa população de todo o Estado do Rio de Janeiro um serviço cada vez de melhor qualidade. Então, neste momento, eram essas as minhas palavras, dizer que nós estamos aqui trabalhando com muita atenção, não só pela educação, mas como para as diversas políticas públicas para a nossa população que mais precisa. Então, uma boa tarde aí a todos e todas, fiquem todos com Deus. Queria parabenizar a deputada pela preocupação. É uma das preocupações, inclusive, que nas emendas eu também mandei recursos para climatizar 40% das salas de aula de Bom Jesus Tabapuana, que também é um município que sofre muito com o clima hostil de calor durante essa época. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos para retorno às 15 horas.